O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Ele viu e acreditou. Domingo, primeiro dia da semana, ao amanhecer, estava escuro ainda, diz o texto. Maria Madalena vai até o túmulo. Chegando lá, a pedra removida, e Jesus não estava lá. Ressuscitou. Celebramos nesse dia, meus caros irmãos e irmãs, a memória desta ressurreição de Jesus. O mistério pascal, a passagem da morte, da escuridão, das trevas para a luz, conduzidos por esse mesmo Jesus. Somos chamados a fazer hoje uma expressão máxima de nossa fé, que acreditamos, que cremos que o amor de Deus nos salva, que o amor de Deus transforma a nossa vida, que o amor de Deus nos faz pessoas novas, novos propósitos. Hoje as leituras destacam para nós o testemunho daqueles que estiveram com Jesus. Jesus esteve concretamente junto de nós, meus caros irmãos e irmãs. Ele se fez pessoa humana e no meio de nós nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Nos mostrou, meus caros irmãos e irmãs, anunciando para nós uma grande notícia, o Evangelho. A grande notícia é o amor de Deus por nós, que quer a nossa salvação, que quer justamente que trilhemos a nossa vida para a vida eterna. É justamente isso que nós celebramos, a certeza da vitória da vida sobre a morte, a certeza, meus caros irmãos e irmãs, dessa vida nova que Cristo Jesus nos traz. Interessante que diante de todo o anúncio de Jesus que nós conhecemos, ele próprio não escreveu uma linha. Tudo que nós sabemos dele é o testemunho daqueles que conviveram com ele. A leitura de hoje, as leituras trazem pelo menos 3 testemunhos fortíssimos. Primeiro, da própria Madalena, Maria Madalena, a primeira a fazer a experiência de estar diante do ressuscitado.
Traz aí o testemunho de dois também, Pedro e o outro discípulo, o discípulo amado. Acompanhando aí a sequência do Evangelho, Maria Madalena foi, logo no amanhecer ainda, diz ainda que era escuro quando ela estava indo, do primeiro dia da semana, o terceiro dia após a morte, o dia do Senhor, o domingo, fez a experiência do túmulo vazio. Ainda sem compreender, saiu em disparada, aonde ela sabia que estavam os discípulos. Pedro e o outro discípulo saem correndo. Outro discípulo é o próprio autor do Evangelho, o discípulo amado, atribuído ao próprio João, ou a autoria da comunidade do João, esse que escreve essa experiência. Então aí o relato diz que eles correram juntos, mas João, mais jovem, chegou primeiro. Interessante, diz o texto, ele não entra, ele respeita o primado de Pedro, o escolhido por Jesus para estar à frente da igreja que nascia. Pedro chega logo depois e entra, contempla. Interessante que não descreve aí nenhuma reação de Pedro, diz apenas que ele olhou e viu. O outro discípulo, o que escreve, entrando logo após, ele olha. E é interessante que o texto conclui dizendo assim, ele falando da experiência dele, ele viu e acreditou. É completa a informação. De fato, eles ainda não haviam entendido o significado da ressurreição dos mortos, que o próprio Jesus havia anunciado várias vezes, quando estivera com ele ao longo da caminhada do Evangelho. O testemunho, meus caros irmãos e irmãs, o testemunho de Maria Madalena. Nós cantamos aí na sequência, essa sequência bonita, antiga, que diz justamente isso. E tu, Maria, no seu caminho, o que havia? Eu vi Cristo ressuscitado. O outro testemunho é o do Pedro. Interessante que ali na narrativa do Evangelho, ele não diz nada. Fazendo a experiência, o livro dos Atos dos Apóstolos, traz aí um relato de um discurso de Pedro, de uma fala de Pedro. Digamos que é experiência de fé amadurecida. Tempos depois, é aí que traz esse relato. Pedro anuncia a todos, ele dá o testemunho daquilo que ele viu, daquilo que ele vivenciou. E ele conta assim na leitura, olha, Jesus Cristo, que esteve no nosso meio, nos ensinou, nos mostrou o caminho, realizou muitos sinais, muitos milagres. Eu estava lá, estava junto com ele, mas as autoridades o prenderam, o condenaram e o crucificaram. Aquilo que parecia ser a derrota, o fim, na verdade foi a vitória, o começo, porque ele ressuscitou. Disso eu sou testemunha, não só eu, diz Pedro, mas tantos outros que fizeram essa experiência de estar diante do ressuscitado. Em nome de Cristo, os pecados estão perdoados, diz Pedro. Sim, porque sua morte é uma morte redentora. A morte na cruz, caminho para a ressurreição, nos redime das nossas faltas, dos nossos pecados. Em Cristo nós alcançamos o perdão. E o terceiro testemunho, esse já relatado no início, é do próprio discípulo amado, o que chega primeiro e entra depois no túmulo. Ele viu e acreditou. Essas pessoas, meus caros irmãos e irmãs, de muitas maneiras, deram para nós o testemunho da experiência que fizeram. Para nós, meus caros irmãos e irmãs, fica a grande motivação. Para Cristo ser conhecido, para Cristo ser anunciado, para que nós e outras pessoas
possamos ter a vida em seu nome, é necessário também o nosso testemunho. Nesse dia da Páscoa, nesse dia do Senhor, nesse dia da ressurreição, somos chamados a vir aqui alimentar justamente essa nossa mesma fé. E alimentando a nossa fé constantemente, possamos estar, meus caros irmãos e irmãs, a todo momento, numa dimensão verdadeira de nossa fé. Também nós testemunhando que cremos, para que outras pessoas possam conhecer Jesus por esse mesmo testemunho. Domingo, dia do Senhor, o primeiro dia da semana, e passou a ser o centro justamente dessa nossa busca de Deus. Fazer do domingo, do momento de nossa oração, do momento da participação nesta Santa Missa, meus caros irmãos e irmãs, um verdadeiro dia do Senhor, um verdadeiro alimentar-se na nossa vida e na nossa fé. E abastecidos, alimentados, manifestando que cremos, buscar ter a vida em nome de Jesus, buscar, meus caros irmãos e irmãs, fazer as nossas escolhas nesse mesmo nome de Jesus, Cristo ressuscitado, que cremos e professamos e nele alimentamos a nossa fé. Nós vamos continuar a missa, meus caros irmãos e irmãs, fazer a nossa profissão de fé. Hoje traz para nós o símbolo